Olá, pessoal. Sou o professor de matemática Danielton Dias e vamos começar mais uma aula de matemática. Vamos lá? Olá, pessoal do EJA, quarta fase, vamos começar a nossa aula e hoje vou falar um pouco sobre produtos notáveis. Na aula passada eu encerrei esse conteúdo na questão de explicação, agora vamos fazer as atividades, pessoal. Veja só, eu fiz uma atividade que é a seguinte: a cada item indique qual dos polinômios corresponde ao desenvolvimento do produto notáveis. Veja só. O que é um produto notável? Um produto notáveis é um resultado de uma operação de potência ou multiplicação que você pode fazer sem fazer o desenvolvimento, apenas de cabeça. Por exemplo, quando é a diferença, aqui é a diferença de dois termos elevado ao quadrado. Quando é a diferença de dois termos, sempre vai ser o quadrado do primeiro, 6m ao quadrado, mais, desculpa, menos. Por que menos? Porque esse menos aqui, ó, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, aqui é o vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Se você analisar, 6m ao quadrado é como se fosse 36m ao quadrado. 6 vezes 2 vezes 6, 12. Vezes 7, 84. Menos 84, para não confundir, porque aqui tem um menos aqui, ó. Então seria qual? Seria o item 2. Já aqui, pessoal, é a soma da diferença, a soma de dois termos. Quando é a soma de dois termos elevado ao quadrado, a única regra que muda é o sinal aqui que está negativo, vai ficar positivo. Então vai ficar assim, ó. 5a, que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, somado com o quadrado do segundo termo. Observe que 5a ao quadrado é 25a ao quadrado. A única coisa que muda é que aqui é positivo, então aqui continua positivo. Então seria esse primeiro número. Já essa outra aqui, pessoal, é a mesma coisa dessa primeira. Observe que é a diferença de dois termos. Como é a diferença de dois termos, então você faz assim: o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro termo, que é 11, vezes 9p, que é o segundo termo, somado com o quadrado do segundo termo. Aí você vê, desenvolve, vê qual dessas alternativas está de acordo com esse desenvolvimento que eu fiz. Que seria qual? Esse daqui. Por quê? Porque o sinal aqui é menos. Já aqui já é outra regra, pessoal. Quando é a soma da diferença dos termos multiplicado pela a diferença dos termos multiplicado pela soma, vai ser exatamente o primeiro termo ao quadrado, 3x ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado também, ao cubo. Ou seja, qual que a gente consegue observar que é a mesma coisa? Esse daqui, ó, que vai ficar 3 ao quadrado, 9, x ao quadrado, elevado ao quadrado fica o próprio x ao quadrado, menos a 2 ao quadrado, 4. Y ao cubo elevado a 2. Você vai multiplicar esse 2 vezes esse 3. Vai ficar 4y a sexta. Então é a letra D. Vamos então para essa daqui. Sempre bom lembrar produtos notáveis, né? Aqui é o produto da diferença. Por exemplo, o quadrado do primeiro termo, que é isso aqui, né? Qual é o primeiro termo? Esse aqui. Menos, observe, menos
2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, que eu não sei, né? Vamos botar uma interrogação, mais o quadrado do segundo termo. O quadrado do segundo termo, pessoal, é como se fosse 16y à sexta, pessoal. Então, observe. Lembra lá quando eu falei aqui, ó, nessa questão aqui, eu falei que, ó, y ao cubo é como se fosse y ao cubo vezes 2. Aqui você vai fazer ao contrário. Y ao cubo é como você quisesse botar ele dentro do parênteses de novo. Então ia ficar assim, ó. Tá vendo? E o 16 aqui, lembra que eu fiz aqui, ó, 2 ao quadrado, que deu 4. 2 vezes 2, 4. E aqui o 16, qual o número que eu multipliquei ele por ele mesmo que deu 16? 4. Porque é 4y ao cubo. Então significa dizer que o que está apagado aqui é 3x. O que está apagado é o 4y ao cubo. Isso tudo é elevado ao quadrado. Pronto. É apenas isso que quer que você saiba esse número aqui. Vamos então para a terceira questão. Essa terceira questão aí envolve um pouco conteúdos, pessoal. Conteúdos de outras áreas, de outros temas. Por exemplo, ele quer saber qual é, ó, em cada item a seguir determina o trinômio quadrado perfeito que representa a área da figura quadrada. Ou seja, vamos ver quanto é, como é que eu calculo essa figura, a área. A gente tem que saber. Sabe como? O lado ao quadrado. Sabendo que o lado aqui, ó, é isso mais isso, então vai ser assim, ó. 8x mais 2y, essa é a letra A, ao quadrado. Essa é para encontrar a área. Então, o quadrado do primeiro, 8x ao quadrado, é como se fosse, fica assim, 8x ao quadrado, somado com 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, somado com o quadrado do segundo termo. Eu coloco entre parênteses, pessoal, porque é para você saber que está elevando esse aqui ao quadrado e esse aqui ao quadrado. Quando for fazer, vai ficar 8 ao quadrado, 64. X ao quadrado, mais 2 vezes 8, 16. Com vezes 2, 32. X, y, mais 2y ao quadrado. Essa aqui seria a resposta da letra A. Vamos então para a letra B, que é mais difícil. Parece ser mais difícil, pessoal. É só até aí, pessoal. Só vou voltar aqui porque é o seguinte, pode ser que alguém fique em dúvida. Ele só quer que você determine o trinômio. O trinômio são 3 termos diferentes do quadrado perfeito em lilás, somente dessa parte lilás, pessoal. Agora, pessoal, ele quer apenas o quadrado perfeito dessa parte. Tá vendo? E essa parte aqui seria qual lado? Esse ladozinho aqui seria qual? Esse ladozinho aqui, pessoal, só para vocês terem ideia. Esse ladozinho, vou apagar aqui só para a gente entender melhor. Esse ladozinho, ele quer da parte lilás. Então, esse ladozinho aqui é um valor, só que você não tem de cabeça. Mas você sabe que o todo, daqui até aqui, é 7. 7m. E só esse pedacinho aqui é n ao quadrado. Então, eu posso dizer que aqui é 7. Esse pedacinho pequeno é 7m menos n ao quadrado. Por que é interessante a gente desenvolver? Porque a partir desse lado,
Aqui é ao lado, é daqui até aqui. Você vai fazer o quadrado da diferença. Tá vendo que o n já está ao quadrado, mas vai continuar o ao quadrado aqui. Agora você vai desenvolver de acordo com a regra que eu ensinei. O quadrado do primeiro, que é 7m ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, somado com o segundo termo, que já é n ao quadrado, continua n ao quadrado elevado ao quadrado, porque a regra diz que é o quadrado do segundo termo. O segundo termo já é n ao quadrado. Agora você vai desenvolver 7 ao quadrado, 49. M ao quadrado fica m ao quadrado, menos 2 vezes 7, 14. M, n, mais aqui você multiplica 2 vezes 2 dá 4, então dá n a quarta. Pronto. Então aqui a gente encerraria nossa conta da letra B. É esse trinômio, um termo, dois termos, três termos. Trinômio é um polinômio de 3 termos, pessoal. Vamos então continuar. Observe que desenvolva os produtos notáveis a seguir e obtenha um trinômio quadrado perfeito ou uma diferença de quadrados. Ou seja, ele quer aqui que você desenvolva todos esses. Aqui é para você praticar. Eu vou desenvolver uma e você desenvolve as outras. Vou desenvolver esse que era o seguinte. O quadrado da diferença, né? O quadrado da diferença é o quadrado do primeiro termo elevado ao quadrado, menos, porque aqui tem um menos, 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Aqui fica 25x a quarta, menos 2 vezes 5, 10. Vezes 8, 80x ao quadrado, y, aqui ó, normal. E aqui fica 64, que 8 ao quadrado é 64, y ao quadrado. Pronto. Vamos então fazer essa letra C aqui, ó. Por quê? Porque essa letra, a letra A e a letra D é a mesma regra. A letra B só vai mudar que o sinal aqui é negativo e nessa letra B o sinal vai ser positivo. Só vai mudar isso. Bem, vamos então para a letra C. Observe que esse termo aqui, ó, é interessante sempre a gente ver isso. É igual a esse, ó, 3m e 3m. E esse n ao quadrado vai ser igual a exatamente a esse n ao quadrado. Então, pessoal, podemos dizer que aqui é a diferença multiplicado pela soma dos mesmos termos. Quando acontece isso, é só você pegar o primeiro e elevar ao quadrado e subtrair pelo quadrado do segundo, que já é n ao quadrado, vai ficar elevado ao quadrado. Isso daqui é a letra C, pessoal. Então, vai ficar como? 9, que 3 ao quadrado é 9, m ao quadrado, menos n elevado à quarta. Bom, pessoal, vamos então para a quinta questão. Essas outras duas vocês tentem fazer aí, que provavelmente vocês vão conseguir. Veja só, aqui eles pegam e querem que você trabalhe os produtos notáveis com números. Você vai fazer na base 100, tipo assim, ó. Na primeira, 105, ele pegou 100, somou com 5, elevou ao quadrado. E ele fez a regra
que eu venho explicando para vocês. E na segunda, ela colocou 100 de novo e menos 3. Vamos fazer assim todas essas aqui, ó. Vou pegar a letra A, vou fazer aqui para vocês entenderem. 102 não é a mesma coisa do que 100 mais 2? É. Aí eu vou levar isso ao quadrado. Aí eu vou fazer a regra lá que eu sei. Qual é a regra? O quadrado do primeiro, vou até fazer de verde para vocês entenderem melhor. O quadrado do primeiro, que é 100 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro 100 vezes o segundo, somado com o quadrado do segundo termo. Desenvolvendo 100 ao quadrado fica 10.000 mais 400 mais 4. Fica 10.000 e 404. E pronto. Do mesmo jeito eu vou fazer a letra D aqui, ó, pessoal. Que vai ser letra D. Os outros vocês fazem. Vai ser 100 menos 7. 100 menos 7, pessoal, é como se fosse ao quadrado, né? 100 menos 7 ao quadrado. Veja só, é como se fosse o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. 10.000 menos 2 vezes 7, 14.400 mais 49. Que vai ser 8.551. Então, assim eu vou fazer essas duas letras e vou avançar para que não fique conteúdo para trás. Vamos lá. Essa sexta questão, pessoal, é um assunto que aconteceu na Olimpíada de Matemática, mas como vocês não participam, então vou fazer aqui, ó. A menos B é igual a 1. O que você vai fazer? Quanto é A ao quadrado e B ao quadrado? O que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó, A menos B ao quadrado vai ser igual o quadrado do primeiro menos 2 vezes AB vezes B mais o quadrado do segundo, que é B ao quadrado. Aqui fica A menos B não é igual a 1, então em vez de eu botar A menos B, eu vou botar 1. Bem, abre lá, por favor. E A ao quadrado a gente não sabe quem é. E B, eu sei quem é, ó. AB ele disse que era 1, então vai ser 2 vezes 1 mais B ao quadrado. Observe que aqui vai dar o quê? 2, 1 é igual a ao quadrado menos 2 mais B ao quadrado. A ao quadrado mais B ao quadrado vai ser igual a... Aqui está menos 2. Se eu passar para esse lado de cá, fica mais 2. Então, fica 1 mais 2, que vai dar 3. Pronto. Ou seja, letra C. Para encerrar nossa aula, eu vou deixar como desafio para vocês fazerem essa daqui, que é a mais difícil. Escreva simplificada um polinômio que representa a área da parte em azul. Ia ser assim, você ia multiplicar esse vezes esse vezes esse vai dar y ao quadrado menos 1
ao quadrado. Por quê, professor? Porque aqui é multiplicar o quadrado, a soma vezes a diferença dos termos. Então ia ficar assim. Isso aqui você ia subtrair na área maior. Depois ia pegar esse daqui e somar com essa partezinha aqui, que seria essa, ó, x menos y ao quadrado. Você poderia somar essa ao quadrado mais x mais y ao quadrado menos y ao quadrado mais 1 ao quadrado. Professor, por que ficou assim? Porque, pessoal, é como se fosse, vou apagar aqui para vocês entenderem melhor. É como se fosse, pessoal, menos y ao quadrado menos 1 ao quadrado. Opa! Dentro do parêntese. Pronto. Desenvolva aí. Como é que eu vou desenvolver esse daqui? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, x. O quadrado do segundo. Vamos fazer assim, eu vou fazer essa conta porque eu vi que vocês podem ter dificuldade em fazer essa conta. Então, vamos lá. Vamos transferir essa nossa equação para um quadro vazio. X menos y ao quadrado mais x mais y ao quadrado menos y ao quadrado menos 1. O quadrado do primeiro menos 2 vezes x e y mais o quadrado do segundo. Tá vendo aqui, ó? Fiz dessa. Agora vou para essa. Mais o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro e o segundo mais o quadrado do segundo menos y ao quadrado mais 1. Por que ficou? Porque eu vou fazer o jogo de sinal. Menos com mais, menos. Menos com menos dá mais. Então, por isso que deu isso. Então, vamos lá. Vou juntar aqueles que têm os termos iguais. Veja só. Esse daqui é igual a esse. Ó. 2 menos 2 dá 0. Esse daqui posso juntar com esse. Vai ficar o quê? 2x ao quadrado. Vou juntar esse com esse. Menos esse. Então, ó, esse menos esse. Então, vai ficar apenas y ao quadrado. Mais 1. Pronto. Isso aqui, então, a gente encerrava o nosso conteúdo, pessoal. Não precisa mais ter dor de cabeça. Dá para fazer de forma eficiente. Eu tentei, da melhor maneira, responder todas as questões, tirar todas as dúvidas, pessoal, já para não ocorra mais nenhum tipo de dúvida. Bom, pessoal, agradeço a todos, né? Todos que estão por aí. Obrigado e até a próxima aula. Fui.